mas nós continuaremos a nossa revista, né? Nesse domingo e no próximo nós estaremos tratando de 2 lições da nossa revista. Tem um tempo que a gente trabalhou, né? O último mês foi um pouco caótico para mim pessoalmente. Aí, conversando com o pastor, nós tomamos a decisão de deixar o mês de fevereiro sem as minhas aulas, para que eu pudesse organizar tudo, mas nós voltamos agora em março com as minhas aulas. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro, então, que nós estudamos. O nome do nosso livro é Certas Ideias e Suas Consequências, e a ideia é de nós vermos filosofias que estão no mundo, que estão presentes nas nossas vidas, e muitas vezes nós não reconhecemos elas, ou nós não sabemos como combater essas filosofias. Na nossa lição de hoje, nós vamos estar tratando sobre o individualismo, a nossa 8ª lição. Mas, como de costume, vamos ver, então, um breve resumo das nossas lições anteriores. A nossa primeira lição foi sobre o agnosticismo. Vimos que, nos dias de hoje, muitas pessoas, elas não querem afirmar a existência de Deus, e preferem falar que não podem conhecer a Deus. Então elas dizem que Deus não fala nem que ele existe e nem que ele não existe. E nós vimos que essas pessoas estão erradas, porque as evidências da existência de Deus, elas são bem claras, seja elas na palavra de Deus ou nas revelações naturais que nós vemos quando nós observamos o mundo e o universo. Na nossa segunda lição, nós trabalhamos sobre o ateísmo. Nós tratamos aqueles que são ateus, e nisso nós fizemos uma distinção muito clara de que o ateu não é só aquele que diz que não existe Deus, mas o ateu é todo aquele que vive como se Deus não existisse. Então nós vimos sobre o ateu praticante e sobre o ateu teórico, e novamente nós vimos como ambos estão errados, e vimos as evidências da existência de Deus, e que nós não devemos apenas afirmar que Deus existe, mas viver de uma maneira que Ele quer que nós vivamos. Na nossa terceira lição, nós vimos sobre o espiritualismo da moda. Nós vimos um pouco mais sobre a diferença das espiritualidades que estão sendo pregadas em muitas igrejas e a verdadeira espiritualidade que é guiada pela palavra de Deus. Na nossa quarta lição, nós vimos sobre o existencialismo. Nós vimos que essa filosofia, ela fala que nós que decidimos o que nós queremos ser e que nós só passamos a existir depois que nós decidimos isso. Mas nós vimos que, na verdade, essa ideia é uma rebelião contra Deus. E muitas vezes está dentro das igrejas e dentro de nós. Nós não percebemos isso. Na nossa quinta lição, nós vimos sobre o gnosticismo, que é onde pessoas que elas falam que existe mesmo no meio cristão pessoas que não afirmam a humanidade de Cristo, que elas falam que Cristo não foi totalmente humano. E nós vimos como que isso pode enfraquecer a fé, sendo que nós usamos a palavra e vimos que as Escrituras nos ensinam que a humanidade de Cristo é plena e real e fundamental para a realização da sua obra vicária. Na nossa sexta lição, nós vimos sobre o hedonismo. Vimos que, como nossa sociedade, ela está presa nessa busca constante pela felicidade e torna a felicidade em si em um Deus. Vimos como cristãos dentro da igreja e ainda estão buscando a felicidade no mundo. E como contraste, nós vimos como e de onde vem a verdadeira felicidade, que é de Deus. Na nossa sétima e última lição, o velho humanismo, nós vimos que o ser humano tem essa busca pela autonomia, e vimos como isso pode ser devastador, que a busca por essa autonomia, ela apela para o ego humano. E vimos que buscar essa autonomia na nossa sociedade, em grande escala, tem cada vez degradando mais a nossa sociedade. Nós temos caminhado para uma sociedade cada vez mais desumanizada. E vimos que somente a palavra de Deus pode libertar o homem dessa ideia devastadora. Mas, para entrarmos na nossa lição de hoje, irmãos, nós precisamos entender que ela nos é importante, pois devemos entender que o fundamento do relacionamento
entre nós e os nossos irmãos, nós e os outros seres humanos, o fundamento é o amor. Não é o próprio interesse meu ou a minha necessidade. E nós vemos isso muito no âmbito da política, essa polarização, pois as discussões políticas recentes trouxeram muitas questões que afetam a nossa fé. Entre direita e esquerda, muito se fala de direitos individuais e necessidades sociais. Nós temos que entender que as Escrituras têm uma visão do indivíduo. As Escrituras têm ensinos contra a propriedade, contra direitos individuais e a busca pela felicidade. O risco de nós não fazermos o exercício de estudar a palavra de Deus é que nós não formamos uma visão de nós, do mundo e de Deus compatível com o Evangelho. E nós, por muitas vezes, acabamos expressando ideologias seculares mais do que as verdades da salvação de Cristo. Nós caímos nesse erro, irmãos. Então, para introduzirmos a nossa lição, leamos o nosso texto base. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Levíticos, capítulo 19. Levíticos, capítulo 19, nós leremos do verso 1 ao verso 18. Eu convido os irmãos para a gente fazer uma leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Levíticos, capítulo 19, verso 1 ao 18. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Quando também cegares a mercê da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua mercê. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Não oprimas o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento ímpar que nós temos de abrirmos a palavra do Senhor e conhecer mais de Ti, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, que nós possamos ter um entendimento pleno da palavra do Senhor, Pai, que possamos estar aplicando ela às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, esse texto, ele deixa claro para nós que nada temos de nós mesmos. Tudo pertence a Deus. O mesmo amor que ele demonstra, tudo nos provendo, deve ser demonstrado no modo como lidamos com o nosso próximo e com as coisas. Obediência antes da satisfação pessoal. Antes de pensar no lucro da colheita, devemos nos lembrar do necessitado. Em vez de cobiçar e fazer algo que afeta negativamente a vida de alguém, colocar o amor à frente. A perspectiva do amor bíblico começa no outro e não em mim mesmo. Mas, entrando na nossa lição de hoje, irmãos, o individualismo é uma visão que parte do indivíduo e da imunidade dos seus direitos. Essa corrente de pensamento, ela tem raízes na Itália do século XIV. No renascentismo, no período da Renascença, a sociedade começou a se afastar mais de Deus, ali no século XVI. Começou a se afastar mais de Deus. E assim começou a aparecer algumas linhas de pensamento que colocavam o homem como centro. Uma delas é o antropocentrismo, em que o homem que é o centro do universo. Então, a sociedade ela sai de um pensamento em que Deus é o centro do universo e começa a colocar o homem. Então, tira Deus do centro do universo e começa a colocar o homem. Uma outra linha de pensamento que aparece é o racionalismo. É a ideia que a razão humana que vai trazer luz para tudo. É a razão humana que vai dar as respostas que o homem procura. E por último, que é o nosso tema, é o individualismo. É a ideia que o indivíduo e os seus direitos é imune a todos. Irmãos, gênios como Leonardo da Vinci, ele mostraram com as suas criações os efeitos do ser humano que pensa a partir de si e acredita no potencial da razão. Muito se produziu no período da Renascença, até que no iluminismo, com a explosão da Revolução Francesa, o homem decretou completamente a sua autonomia. Quem aqui se lembra do lema da Revolução Francesa? Algum irmão lembra? O lema da Revolução Francesa, irmãos, é liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, irmãos, nós muitas vezes olhando para trás, nós olhamos esse lema e romantizamos eles e esquecemos que esse lema não termina aí. Ele tem um restante. Como descrito no livro Calvinismo, de Abraham Kuyper, esse lema continuava com a seguinte frase: nenhum Deus, nenhum Senhor. A autonomia não era desejada apenas uma luta contra a dominação da aristocracia, mas contra toda autoridade absoluta. Assim sendo, o individualismo ele tem elementos que não só enfatizarão a capacidade e os direitos dos indivíduos, como também tenderá a um entendimento não bíblico de diversos aspectos da Bíblia, da vida. De fato, o individualista ele entende que não existe sociedade, existe apenas indivíduos vivendo em conjunto, tornando inválida toda lei ou regra que considere sociedade e não um indivíduo só. Vamos então, irmãos, olhar para essa ideia com o olhar da palavra de Deus. Passamos para o nosso primeiro ponto, a percepção do outro a partir de si, não de Deus. Como eu já disse, irmãos, o individualismo, em princípio, ele opõe a toda forma de autoridade ou controle sobre o indivíduo e coloca-se em total oposição ao coletivismo, no que concerne à propriedade. O individualista, ele permanece dentro da sociedade e das organizações, tendo o indivíduo como valor básico. E, embora as organizações e as sociedades, contraditoriamente, carreguem outros valores, não necessariamente individualista. O que cria, então, irmãos, um estado de permanente tensão entre o indivíduo e a sociedade. Para o cristão, ser criado à imagem de Deus é uma questão fundamental que a Escritura, logo no seu primeiro capítulo, ensina sobre o ser humano. Abramos em Gênesis 1, 26. Aí, para quem estiver sem Bíblia, irmãos, eu projetei o texto que leremos.
Gênesis 1, 26. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha, irmãos, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Desse modo, a Escritura apresenta Deus como parâmetro para o entendimento de nós mesmos. Deus é o referencial e não o indivíduo. Podemos ver isso pelo fato de que nós não conhecemos o nosso próprio coração. Nós não conhecemos o nosso próprio coração. Jeremias nos lembra disso. Abramos lá em Jeremias 17. Jeremias, capítulo 17, verso 9 e 10. Diz assim: Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, Jeremias fala que o coração é mais enganoso que qualquer coisa. Ele termina o verso 9 dizendo: quem o conhecerá? Isso significa, irmãos, que o conhecimento verdadeiro do ser humano, ele vem do Criador. Porque olha como ele termina o verso 9. Quem o conhecerá? Como ele começa o verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. O Senhor conhece o coração do ser humano. Nós mesmos nós não conseguimos conhecer o nosso próprio coração, porque ele é enganoso. Mas Deus conhece o nosso coração. O individualismo, ele parte de uma visão de mundo construída pelo homem a partir de si mesmo. A construção de significados se dá a partir de experiências. A forma de conhecimento, ela é materialista e se vale de sentidos para estabelecer a realidade. E ela não depende da revelação de Deus. Ainda mais, irmãos, um individualista, ele interpreta a palavra de Deus a partir de si mesmo. Ele não interpreta a partir do autor. O conhecimento do individualista, portanto, é algo próprio. E a partir do conhecimento, ele constrói a sua própria ética. Ele constrói a sua própria ética a partir de si mesmo. Tudo parte de si mesmo. Suas ações são medidas a partir dos seus desejos, necessidades ou planos. O individualista, ele pratica o egocentrismo, olhando para si mesmo e entendendo a necessidade do outro a partir da sua própria. O individualista, ele normalmente pensa da seguinte forma: quero algo, então o outro também vai querer esse mesmo algo, posso dar ao outro para que ele me dê algo que eu desejo. A motivação fundamental do individualista, é o interesse. Eu faço algo para receber algo em troca. Não há um senso de dever para cada um. Ou não há uma motivação amorosa, para cada um. A não ser o amor por ele mesmo. Eu não pratico o meu amor para o próximo, eu pratico o amor para mim mesmo. Eu faço as coisas não para o outro, mas para que o outro também faça por mim. Em Êxodo 22, 25 e 27, irmãos, há algumas outras leis que partem da situação do outro. Abramos lá. Êxodo capítulo 22, verso 25 a verso 27. Diz assim, Êxodo capítulo 22, verso 25 a verso 27. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste,
e a restituirá antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, e a veste do seu corpo em que se deitará. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Juntando essas breves leis que nós vemos aqui, irmãos, e as leis que nós vemos no nosso texto base de Levítico, vemos que as leis que consideram a necessidade do outro por alimento e nosso dever de não alimentar sentimentos hostis contra o próximo. Ao final desses versos, como nós vemos no capítulo 19 de Levítico, para nós não sermos mexeriqueiros e outras coisas, nós não devemos alimentar esse tipo de alimento aos nossos próximos. Ao final desses versos, então, de capítulo 19 de Levítico, a motivação, ela está no amor ao meu próximo. Não nas minhas próprias necessidades ou nas necessidades do próximo, mas ao amor. O fato de que nem todos vivem a mesma circunstância torna essa ética individualista ineficaz. Pois se eu não tenho a necessidade do outro, dificilmente eu me coloco no lugar do outro. Por isso, irmãos, o amor, conforme as Escrituras, parte do princípio do valor que a imagem de Deus confere a cada um, de modo que o individualismo bíblico é ver o outro na sua própria necessidade e atendê-lo com liberalidade. Jesus nos ensinou a fazermos aos outros o que desejamos que seja feito a nós mesmos, em Mateus 7:12. E ele não ensina isso no sentido de troca, que eu devo ser bonzinho com o próximo, porque o próximo vai ser bonzinho para mim, como um sentido de autocuidado meu. Mas eu devo fazer ao meu próximo, eu devo amar ao meu próximo. O princípio, a ideia é o amor. O parâmetro não está ligado a desejos, necessidades ou planos, mas ao cuidado do amor. A carta de João, irmãos, a primeira carta de João, ela faz uma bela ligação entre o verdadeiro cristão e o amor. A obediência a Deus, ela está intimamente ligada ao amor a Ele e ao próximo. Isso é assim, pois o princípio da lei é o amor. Primeiro, o amor a Deus, como podemos ver em Deuteronômio 6, 5 e 6. Depois, ao próximo, como nós vimos em Levíticos 19, 18. É esse o princípio que o apóstolo João tornou ao ensinar que o amor sacrificial de Cristo nos conduz a agir sobre a vida do próximo a partir das suas necessidades e das nossas. Abramos em 2 textos, irmãos. Primeiro, 1 Tessalonicenses 1, 3. 1 Tessalonicenses, verso 1, 3. Diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos diz que o amor cristão é abnegado, da abnegação do vosso amor. E além disso, se nós voltarmos a nossa Bíblia um pouco para Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, verso 1 a 8, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada fazeis por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós devemos ter o nosso amor abnegado, pois esse é o amor, essa é a atitude de Jesus. Olha para vocês verem o verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. O olhar sobre o outro, então, ele é um reflexo de Deus e não de mim. Atendo às necessidades do outro, não por querer ter as minhas atendidas, mas para ter a satisfação do amor. O individualismo, ele tem um olhar estreito que não pode, que pode ou não abrir para os demais. Porém, o olhar do evangelho é sempre amplo, sempre aberto ao todo e não apenas sobre o indivíduo. Isso nos leva a trabalhar melhor essa tensão existente entre a sociedade e o indivíduo. E esse é o nosso próximo ponto, irmãos, a sociedade e o indivíduo. Como eu falei anteriormente, o individualismo ele se opõe a toda forma de autoridade ou controle sobre o indivíduo. O indivíduo é um fim em si mesmo. As autoridades existem para garantir os direitos individuais. Não deve haver intrusão contra as questões pessoais e contra a relação do indivíduo com a sociedade. Esse é o pensamento individualista. Contudo, irmãos, a autoridade na Bíblia tem a ver com Deus e a revelação da sua onipotência. Abramos em Romanos capítulo 13, irmãos. Romanos capítulo 13, eu não projetei porque é um texto um pouco maior e aí ia ficar muito pequeno, não ia dar para ler ali. Mas Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer autoridade? Faz o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que ele estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Irmãos, temos que nos lembrar que toda autoridade é instituída por Deus. Aí eu abro um parênteses, irmãos. Ontem teve uma programação da mocidade na Igreja da Aliança, onde foi uma reunião de oração e em um momento da reunião de oração nós oramos pelos nossos líderes. Irmãos, nós olhamos para a nossa sociedade e muitas vezes nós não entendemos por que está da maneira que está. Porque esses homens estão em lideranças, em cargos de liderança na nossa sociedade. Mas nós temos que entender, irmãos, que se esses homens estão lá, é porque Deus os pôs lá. É Deus que os pôs lá. E muitas vezes líderes maus são usados para julgar a nação. Para julgar a nação. Então, nós devemos orar por esses homens, nós devemos orar para que Deus possa estar convertendo esses homens. E eu não digo de um ou de outro, mas eu digo de todos os homens na liderança
nação. Mas nós devemos entender também que a liderança má é uma das maneiras que Deus usa para julgar a sua nação. E quando nós olhamos para fora, com tantas coisas que nós já estudamos até aqui, nós vemos que a nossa nação ela está só se degradando cada vez mais. E o Senhor vai julgar ela, irmãos. Irmãos, a autoridade é exercida em favor dos indivíduos. Contudo, a sua existência ela não é para os indivíduos, mas para Deus exercer por meio dela o seu próprio governo. Escolhemos quem governa. Desculpe, irmãos. Deus escolhe quem governa. Abramos em alguns textos para nós vermos isso. Eu coloquei... eu acho que eu voltei demais. Isso. Eu vou pedir que cada irmão abra em um texto. São 5 textos. 1 Samuel 10, 1. Quem abriu em 1 Samuel 10, 1 pode ler, por favor. Então, aqui nesse primeiro verso do capítulo 10, nós vemos Samuel ungindo Saul como rei, logo após o povo rejeitar o reinado de Deus e falar, não, nós queremos um rei. Então, nós vemos aqui que o Senhor escolhe Saul e manda Samuel ungí-lo. Um pouco mais à frente, no capítulo 16, 13, quem achou pode ler, por favor. 1 Samuel 16, 13. Então nós vemos que Saul não foi um bom rei, e o Espírito do Senhor saiu de Saul, então o Senhor levanta Davi para ser rei, e aqui nós vemos Samuel ungindo Davi, que reinou por tantos anos sobre Israel. Nós temos também um pouco mais à frente, em 1 Reis 1, quem achar pode ler, por favor. Então nós vemos quando Davi, ele já não é mais rei, o seu filho Salomão então é ungido como rei pelo sacerdote Zadok. E o nosso último texto em Isaías 45. Exigir os dons dos reis e para abrir diante deles a porta que não se fechará. Nós vemos aqui o Senhor, o próprio Deus, ungindo a Ciro para receber, e Ciro recebe a sua comissão de Deus. Nós vemos então, irmãos, o Senhor usando os sacerdotes para ungir os reis para poder governar o povo. Sendo assim, irmãos, a existência da autoridade não é uma garantia individual, mas é uma revelação do senhorio divino, que reflete benefícios aos indivíduos e à coletividade. Ainda que as escrituras não sejam contra as escolhas pessoais, ela parece colocar sempre o indivíduo em relação com o todo. Nós não vivemos nós isoladamente na nossa casa, irmãos. Nós vivemos em uma sociedade com outras pessoas. Ainda voltamos para Romanos, irmãos. Romanos, capítulo 15. O verso de 1 a 3 diz assim, Romanos capítulo 15, do verso de 1 a 3. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, porquanto cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação,
porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Paulo exorta os irmãos, aqueles irmãos, a suportarem os fracos, evitando atitudes que visassem unicamente o meu próprio agrado. No verso 2, em vez de pensar em si mesmo, o apóstolo desejava que os irmãos pensassem naquilo que edifica o próximo. Mais uma vez, Cristo é mostrado como sendo alguém que não tomou o seu próprio agrado como referencial, agindo em favor dos outros. A mutualidade, irmãos, deve ser o modo de agir comum da igreja. E é interessante que, se você olhar alguns versos mais para frente, o verso 9 e 10, eles apontam o objetivo disso. Diz assim: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E assim, e também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. O objetivo é glorificar a Deus em meio aos povos, gentios ou o povo de Deus. Irmãos, o individualismo trata a vida social como algo a partir do indivíduo. Com isso, a Escritura concorda, tendo em vista que toda a construção da sociedade ela é ensinada a partir de um único indivíduo, ou seja, Adão. Por outro lado, ainda que a sociedade não seja um ente em si mesmo, mas uma reunião de indivíduos, a Escritura nos coloca na posição de enxergarmos nossas coisas como algo também presente na coletividade. Minha visão individual, ela deve ter influências na sociedade. Nós devemos influenciar a sociedade. Não é apenas o indivíduo que atua na sociedade, mas a sociedade também influencia a nós. Nós devemos ter esse cuidado, irmãos, para nós influenciarmos a sociedade, mas nós não deixarmos nós sermos tão influenciados por essa sociedade má que está aí fora. As já mencionadas leis em Levíticos 19, que nós vimos, elas conflitam diretamente com o pensamento individualista. O individualismo não bíblico é contra o coletivismo, contra a propriedade. Porém, a palavra de Deus, ela nos mostra que temos de olhar para a propriedade, para algo além da posse. Há uma responsabilidade dada pelo Senhor de abençoarmos com aquilo que fomos abençoados. Ainda que haja posse sobre os bens, sobre a terra, sobre o fruto. Abramos em Levíticos capítulo 25, irmãos. Levíticos capítulo 25. Nós leremos do verso 23 ao verso 28. Levíticos capítulo 25, do verso 23 ao verso 28. Diz assim: também a terra não se venderá com perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender uma parte das suas possessões, então verá o seu resgatador, seu parente, resgatar o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que é remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas, se as posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste aquele tornará a sua possessão. Tratando do jubileu, irmãos, a autoridade do Senhor é evocada sobre todas as coisas. Olha o verso 23. Porque a terra é minha, a terra é do Senhor, fazendo com que a terra não seja algo fixo nas mãos de uns, sendo dado o direito de quem a vendeu por necessidade, reavê-la, caso algum irmão
tivesse ficado pobre, tivesse perdido as suas coisas, precisasse vendê-la, o Senhor deu a possibilidade de reavê-la, porque a terra não é dos homens, mas a terra é de Deus. Ainda que a visão de Deus não seja coletivista, ela também não é individualista. O ponto bíblico não é a oposição entre os direitos individuais e os direitos coletivos, mas entre a autoridade humana sob a autoridade divina. Deus quer usar a terra para abençoar e prover, enquanto o individualista quer usar a terra para exercer a sua busca por felicidade. Isso nos leva ao nosso último ponto, irmãos. A perseguição da felicidade. Eu não coloquei o título, mas vai ter o texto que nós vamos ler. Irmãos, os individualistas costumam defender a ideia que nós não devemos buscar a nossa felicidade em detrimento da alheia, a fim de fugir do egoísmo, porque se nós buscamos a nossa felicidade em detrimento da alheia, nós somos egoístas. Contudo, mais do que isso, o ensino das Escrituras é de que vivemos para a glória de Deus. Abramos em 2 textos, irmãos, o primeiro sendo Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, nós leremos do verso 39 ao 34. Desculpa, do 39 ao 44. Lucas capítulo 22, do verso 39 ao 44. Diz assim: E saindo, foi como de costume para os montes das oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Agora, vamos andar um pouco mais para frente, irmãos, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. Nós leremos do verso 23 ao verso 33. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 33. Diz assim: São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigados com vara, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na varoagem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me infame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas grande cesto me deram por uma janela de muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Aqui nós vemos Paulo relatando por situações que ele tinha passado. Os relatos bíblicos, irmãos, além desses 2 que nós lemos, contam diversas situações nas quais viver para a glória de Deus gerou dor, gerou perda, gerou desconforto. Uma vida fundamentada na busca da felicidade, no cumprimento das metas pessoais e da satisfação
de necessidades e de planos é uma vida conflituosa com o serviço a Deus. Mas, irmãos, entendam, não é errado o pensamento de que o indivíduo é responsável por sua vida. É bíblico que cada um de nós devemos trabalhar a terra, tirar dela o seu fruto e sustentar a nossa vida e trilhar os nossos planos a partir dos nossos esforços. O Senhor da providência, Deus, criou exatamente esse método de relacionamento com as coisas desde o Éden. E mesmo após a queda, isso permaneceu. Ainda assim, irmãos, eu os convido a abrirem suas Bíblias em Salmos, capítulo 104. Nós leremos todo o capítulo, irmãos. É um capítulo um pouco extenso, mas nós leremos todo. Salmo 104. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Faz os teus anjos ventos e os teus ministros labaredas de fogo. Lançastes o fundamento da terra, para que não vacile em tempo nenhum. Tomastes o abismo por vestuário e a cobristes. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram a voz do teu trovão. Bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que havias preparado. Puseste as águas divisas que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho no rosto, o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. E o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e os monstros marinhos que formastes para nele folgar. Todos esperam de ti que lhe dês de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abre a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exultem no Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvor ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores
e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Irmãos, esse texto todo nós focamos no verso 31, que diz assim: a glória do Senhor seja para sempre. Exultem o Senhor por suas obras. O Salmo 104, nesse versículo, fica claro toda a razão de toda a descrição feita pelo salmista nos versos anteriores. Ele enxerga a glória do seu Criador no sustento, na variedade, na beleza e na grandeza da criação. Como parte da criação, não estamos simplesmente aqui cuidando do nosso, mas vivendo para a satisfação daquele que nos chamou para sermos despenseiros da sua palavra. Mateus 5,16, irmãos, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. O chamado do Evangelho não é um chamado para o sucesso pessoal, mas para evidenciarmos o sucesso da obra da graça de Deus, de modo que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu. A glória de Deus, portanto, manifesta-se no amor a Ele e ao próximo. Sendo assim, a perseguição da felicidade para o cristão ganha outros contornos. Em vez de pensarmos na nossa realização pessoal, pensamos no modo como a glória de Deus se manifesta em amor a Ele e ao próximo. É esse o fundamento que sustenta as leis vistas em Levíticos 19, ao ponto de que no verso 18 o amor ao próximo é diretamente ordenado. As coisas não são vistas a partir de mim, ou mesmo do próximo, mas elas são vistas a partir daquele que é dono da terra e da nossa vida. Concluindo, irmãos, o individualismo ele faz colocações importantes quanto às responsabilidades pessoais. Traz reflexões realistas da atuação do indivíduo no mundo. Porém, seus princípios são conflitantes com a palavra de Deus. Conceitos, comportamentos e relacionamentos se afastam da vontade de Deus quando vividos de modo individual. Ao invés de olharmos para nós individualmente, devemos entender que vivemos em uma sociedade. E com isso, eu deixo uma pergunta, irmãos. Você já pensou em sua profissão como uma forma de servir não só a Deus, mas também de abençoar o seu próximo? Nós temos que tomar os princípios da Escritura, irmãos, como a única regra de fé e prática. E confrontar toda e qualquer visão de mundo, visão ideológica ou filosófica que está lá fora, com os princípios bíblicos, irmãos. Então, eu trago essa pergunta novamente para os irmãos refletirem. Você já pensou em sua profissão como uma forma de servir a Deus e abençoar o próximo? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento, Pai. Graças te damos porque podemos conhecer mais de Ti, ó Pai, pois o Senhor se revelou através da Tua palavra, Pai. Graças te damos, Senhor. Como nós vimos na nossa lição de hoje, ó Pai, quebrando o nosso coração, ó Pai, nos ensina a amar ao nosso próximo, ó Pai. Não como uma moeda de troca, ó Pai, mas um amor a uma criatura feita à imagem e semelhança do Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos estar vivendo, ó Pai, amando ao Senhor e ao nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém.